Para você entender bem os protótipos nas funções construtoras, eu tenho que te relembrar alguns conceitos. Por exemplo, se eu vier aqui e chamar newString. Isso daqui, essa string aqui, isso daqui, ele é uma função construtora. Ele é uma função construtora. Se eu vier e chamar string, olha o que está mostrando aqui, o fzinho aqui, ele é uma função. E se ele é uma função e eu estou chamando newString, o que ele é? É uma função construtora. Deixe bem guardado isso. Agora eu vou criar, por exemplo, vai ser uma string, qualquer coisa, ponto toUppercase. ToUppercase vai ser igual, coloquei 3 sinais iguais, e aqui vai ser uma outra string, ponto toUppercase. Olha o que vai aparecer. Apareceu true. Por quê? Porque esse toUppercase, o que ele é? Ele é um protótipo da string. Porque você sabe, se eu chamar newString, ele é um protótipo. Tá vendo aqui? Proto. E tem o toUppercase aqui embaixo. Legal, ele é um objeto. E quando eu comparo dois objetos, eles fazem referência ao mesmo ponto na memória, então sempre vai retornar true. Por exemplo, obj1 igual um objeto, var obj2 igual obj1, e agora eu vou comparar obj2 igual obj1. Retorno true, por quê? Porque eles fazem referência ao mesmo ponto na memória. Deixe bem guardado isso. Agora vamos voltar para as funções construtoras que nós mesmos vamos criar. Eu vou criar uma função chamada user, uma função construtora chamada user. Eu só vou vir aqui embaixo, chamar u igual a new user. Se eu chamar o u, vamos ver se ele tem algum tipo de protótipo aqui. E dentro aqui do proto, ele tem o construtor, que é a própria função, e dentro ele tem o object.prototype. Agora eu vou criar a meu próprio protótipo aqui para essa função construtora user. Como que eu faço isso? Eu vou pegar, vou chamar aqui de novo user, só para deixar aqui guardado. E vou chamar user.prototype. Vamos supor que eu queira pegar o info. Vai ser igual function. E só vou chamar console.log, vai ser info. E agora aqui no user, eu vou chamar user, no caso i.info. E apareceu info, ele não está definido. No caso aqui deu is not a function. Por quê? Porque eu tenho que chamar u igual new user. Agora eu vou chamar u.info. E apareceu o info aqui certinho. E dentro agora da minha função user, eu vou criar this.name. Eu vou criar o protótipo novamente. Protótipo, só que agora aqui dentro do protótipo, quando eu quero fazer referência a uma propriedade ou método dentro da função construtora, aqui no protótipo é só fazer isso. É só chamar o this.name. De novo, eu vou chamar aqui u igual new user, u.info. E agora apareceu Alexandre. Agora você se pergunta o seguinte, mas o que isso tem a ver com fazer referência ao mesmo ponto na memória? Vamos lá. Eu vou chamar aqui a função user. Eu vou chamar o prototype, só para deixar mostrado aqui na tela para você. E agora eu vou criar dois usuários, u igual new user. E eu vou criar var u2, no caso u1, igual a new user. Eu vou pegar e fazer u vai ser igual a u1. O que vai acontecer? É claro que vai retornar falso. Mas se chamar u.info, vai ser igual a u1.info. Ele retornou true. Por quê? Porque ambos fazem referência ao mesmo método, fazem referência à mesma função info. E como o info está no protótipo da função, quando eu chamo new user, então eles fazem referência ao mesmo ponto na memória, ao mesmo info. Se eu tivesse, por exemplo, function user, aqui, this. O que eu posso colocar aqui? Vou colocar somente teste, function
console.log vai ser teste. Eu vou chamar de novo o var u igual new user, var u1 igual new user. Agora eu vou colocar o ponto teste vai ser igual u1.teste. Ele vai retornar falso. Por quê? Porque quando eu instancio ali o new user, automaticamente na memória ele é guardado essa função chamada teste. Quando eles ficam no protótipo, a função fica no protótipo, o que acontece? Sempre quando eu instancio a classe, vai acontecer a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a newString. Vai pegar lá do protótipo e no protótipo já está fazendo referência lá na memória, já está guardado lá na memória. Eu criei de novo essa função user e não coloquei nada dentro dela. Agora eu vou chamar um console.dir exatamente nesse user. Você vai ver que vai aparecer esse prototype. Lembra lá na aula passada que eu falei que é por causa desse prototype, por causa desse construtor que eu posso chamar o new, por exemplo, new user? Eu vou provar isso para você. Eu vou criar, vai ser var u3 igual new user.prototype.constructor. Constructor tá certo. Agora eu vou chamar o 3. Ele é um objeto. Eu vou voltar aqui no user, na minha função user, só vou colocar um this.name, vai ser igual a Alexandre. E agora eu faço de novo o 3 igual user.prototype.constructor e vou chamar o 3.name. Então, agora se eu chamar o 4 igual a new user, eu chamo o 4 e tá lá, é a mesma coisa. Então, por causa daquele user, no caso user não, é por causa do prototype.constructor, é que eu posso chamar o new, o nome da função. É que eu posso criar um objeto através de uma função.